Imagine acordar todos os dias em uma cela estreita e fria. Você quase nunca pode sair dali. Cada dia parece exatamente igual ao anterior, mas você não está apenas preso, está esperando por algo muito pior. Você sabe que um dia será executado, só não sabe quando. Dias, meses, até mesmo anos se passam. E todas as noites você vai dormir com o pensamento insuportável de que o dia seguinte pode ser o último. O que parece um pesadelo aterrorizante é a dura realidade de cerca de 100 prisioneiros no corredor da morte no Japão. E isso em um país amplamente considerado um dos mais seguros do mundo, famoso inclusive pela alta qualidade de vida de seus habitantes. Ainda assim, junto com os Estados Unidos, o Japão continua sendo o único país desenvolvido que ainda realiza execuções e faz isso de forma extremamente perturbadora. Mas o que exatamente torna a pena de morte no Japão tão cruel? Para entender, precisamos voltar ao início e fazer a pergunta: como o Japão trata alguém que comete um crime? O sistema de justiça japonês não é severo apenas na prisão. Ele já começa de forma rígida no momento em que a pessoa é acusada. Em muitos países ocidentais, o suspeito tem direito a um advogado, pode permanecer em silêncio e é julgado por um processo justo no tribunal. No Japão é diferente. O país adota um sistema chamado Daio Kangoku. Nesse modelo, você não é considerado inocente até que se prove o contrário. Na prática, é tratado como culpado desde o início e pressionado a confessar de qualquer forma. Na prática, isso significa ser colocado sob custódia da polícia e passar por uma fase de interrogatórios extremamente dura, tão severa que até organizações de direitos humanos já alertaram sobre ela. Enquanto em países como Alemanha ou Estados Unidos, os suspeitos ficam detidos por pouco tempo, no Japão eles podem ser interrogados por até 23 dias consecutivos, e muitas vezes o tratamento recebido é desumano. Não é permitido ter um advogado presente durante o interrogatório, nem recusar-se a responder. Além disso, a tortura psicológica, como privação de sono, isolamento de familiares e amigos e pressão mental tão intensa que muitos chegam ao ponto de não conseguirem mais explicar claramente sua versão dos fatos. Há até relatos de suspeitos forçados a confessar, apenas para escapar da tortura emocional. Depois da confissão vem o julgamento, e a partir desse momento praticamente não há como escapar da condenação. O Japão tem uma taxa de condenação de 99%. Isso significa que quase todos os acusados são considerados culpados, e nos piores casos, sentenciados à morte. Isso acontece porque os casos são resolvidos rapidamente nos tribunais, e é mais fácil basear tudo em uma confissão do que investigar a fundo. Para piorar, revisões de julgamento são extremamente raras. Ou seja, se alguém for condenado injustamente à morte, praticamente não tem chance de reverter isso, nem mesmo menores de idade são poupados. Alguns anos atrás, Teruhiko Seki, de apenas 19 anos, foi condenado à morte por assassinato, mesmo que, na época, a lei japonesa ainda considerasse 19 anos como menor de idade. Mas o que torna a pena de morte no Japão verdadeiramente brutal não é apenas o processo de condenação, é o que acontece depois. O que se passa por trás das portas fechadas das prisões japonesas é chocante. Os prisioneiros do corredor da morte nunca são informados de quando serão executados. Décadas muitas vezes se passam entre a sentença e a execução, e os presos vivem esperando a morte a qualquer momento. O prisioneiro mais velho do corredor da morte no Japão tem 85 anos e ainda espera pela execução. Na maioria dos casos, os presos só descobrem que vão morrer na própria manhã do dia da execução. Como é a vida no corredor da morte no Japão? A cela que se torna sua casa definitiva é tão vazia que tudo o que você pode fazer é dormir. Um colchão fino serve de cama, e um único gancho na parede é onde você pendura suas roupas. Se tiver sorte, poderá manter alguns poucos pertences pessoais. No inverno você congela, não há aquecimento. No verão, o calor é insuportável, também não há ar-condicionado. Todos os móveis têm cantos arredondados para eliminar qualquer possibilidade de suicídio. A maioria dos prisioneiros desenvolve doenças mentais graves após alguns anos no corredor da morte, mas não há como sair. Um dos casos mais marcantes de dano psicológico é o de Iwao Hakamada. Hoje, com 89 anos, ele passou metade da vida no corredor da morte, depois de ser condenado em 1968 por supostamente ter matado 3 membros da própria família. Anos depois, ficou provado que ele era inocente. Ele foi finalmente libertado após 48 anos no corredor da morte, um caso quase inédito no Japão.
Iwao se tornou o prisioneiro condenado à morte que passou mais tempo preso na história do país. Mas, mesmo estando livre, ele nunca mais foi o mesmo. Um psicólogo o diagnosticou com deficiência mental causada pelos anos em confinamento solitário. Ele não fala mais, nem mesmo agora, em liberdade. O Estado lhe pagou cerca de 1.500.000 euros em indenização, mas ele mal utiliza o dinheiro. Em vez disso, passa os dias caminhando por horas pela cidade, simplesmente apreciando a liberdade que um dia lhe foi negada. A espera pela execução parece interminável, porque os prisioneiros vivem em total isolamento. Eles são mantidos em confinamento solitário, sem contato com outros detentos. Ficam quase 24 horas por dia sozinhos e só podem falar com alguém se forem autorizados. Nem conversar com os guardas é permitido sem ordem. Visitas de familiares ou amigos são extremamente raras. Durante todo o dia, o prisioneiro fica sentado no chão da cela, sozinho em completo silêncio. Não há TV nem rádio, não é permitido caminhar livremente ou fazer qualquer coisa que gostava de fazer. A rotina diária é inteiramente controlada pela prisão. Todas as manhãs, os guardas o acordam com gritos e música clássica em alto volume. Depois disso, a única atividade é ficar sentado, imóvel e em silêncio. Ao contrário dos presos comuns, os do corredor da morte não têm permissão nem para trabalhar. Raramente veem a luz do sol. Apenas 2 vezes por semana, por 30 minutos, podem sair para se exercitar, em um pátio cercado. Esse é o único contato que têm com o mundo externo. E não há qualquer privacidade. Mesmo ao se deitar, alguém está vigiando, por câmeras ou buracos na porta, até à noite. Diante dessas condições, alguns prisioneiros acabam desejando a execução. Mas até o último dia é cheio de tortura psicológica, antes mesmo da execução. Muitas vezes, os presos só são avisados horas antes de que serão executados naquele mesmo dia. Logo após o aviso, recebem uma roupa branca, que, na cultura japonesa, simboliza a morte. Vestindo esse traje, o prisioneiro é levado à sala, onde passará seus últimos momentos. Pode escrever uma breve carta de despedida e comer uma última refeição, mas, ao contrário dos emiwa, essa última refeição não é de sua escolha. Ele deve escolher algo do cardápio padrão da prisão. Um guarda, então, lê a ordem oficial de execução, e o prisioneiro é conduzido à câmara de execução. A sala é estéril, como um centro cirúrgico, sem janelas, sem luz natural. Uma cortina azul é a última coisa que o preso vê antes de ser vendado. Ele é então levado atrás da cortina, onde há algo que chama a atenção. Um quadrado vermelho no chão. É ali que ele deve ficar. O quadrado marca a porta-trap. Ali estão os equipamentos da forca, porque no Japão a execução é feita por enforcamento. Com as mãos amarradas, uma corda de 3 centímetros de espessura é colocada em volta do pescoço. Em uma sala ao lado, 3 agentes apertam 3 botões. Apenas um botão ativa a porta-trap, e nenhum deles sabe qual. O chão se abre e o preso cai, quebrando o pescoço. Você imaginava que a pena de morte no Japão fosse tão cruel? Conte pra gente nos comentários e deixe seu like se achou este vídeo interessante. Confira também o próximo vídeo do canal e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.